Abdelmalek Sayad, um dos mais preeminentes teóricos da questão migratória na atualidade, define o fenômeno migratório enquanto fato social total. Ou seja, um fenômeno que deve ser apreciado a partir de várias perspectivas, tanto a política como a cultural, a social, a psicológica e outras. Partindo dessa premissa, a minha abordagem ao fenômeno migratório transacional e seu correlato diaspórico se baseia, além, evidentemente, de tudo que as teorias já consagradas trazem, se baseia em dois pontos, dois ângulos teóricos, conceituais, epistemológicos, que, na minha opinião, enriquecem a questão migratória, ou os estudos da questão migratória, e a aproximam de nosso campo de pesquisa e de análise, que é a comunicação. O primeiro ponto, o primeiro ângulo, é a tomada emprestada do princípio da interseccionalidade. A interseccionalidade, como se sabe, é oriunda do campo dos estudos feministas. A interseccionalidade serve para a compreensão da questão migratória nesse sentido que ela a desprende das teorias clássicas e neoclássicas, excessivamente funcionalistas, quantitativas e abstratas. O que a interseccionalidade nos traz é que, na verdade, a questão migratória, o sujeito migrante, deve ser apreciado, apreendido, não enquanto fenômeno abstrato, universal, atemporal, ahistórico. Não. O migrante, o sujeito migrante, deve ser considerado em função de seu pertencimento cultural, étnico-cultural, para ser mais justo, social, em termos de classe, e ainda com relação à questão do gênero. Ou seja, não existe um sujeito migrante solto no espaço, fora das dimensões sociais, temporais, etc., políticas, psicológicas, tudo aquilo que o Sayad já falou. Mas mais interessante ainda que, ao contextualizar a figura do migrante, a gente presta atenção às diferenças constitutivas do próprio sujeito migrante com relação a outros sujeitos migrantes. Exemplo, podemos falar de imigração feminina? Sim, com certeza, não há dúvida. Aliás, hoje as migrações intra-regionais, nossa região da América do Sul, são constitutivas mais de mulheres do que de homens. Um pouco mais, 50 e pouco. Enfim, podemos falar de imigração feminina, então? Sim, evidente. Mas será que a mulher migrante indígena, a mulher migrante afrodescendente ou
uma mulher que pertence a outras minorias ou maiorias subalternas terá o mesmo tratamento social e político como a mulher branca, europeia, de classe social alta, de uma profissão de prestígio, etc. Então, podemos falar da imigração feminina? Sim. Mas há uma diferença entre a ambulante latino-americana de fenótipo indígena e a imigrante europeia que vai exercer uma profissão de prestígio, com certeza. Por isso que eu acho que a interseccionalidade é muito importante para compreender a questão migratória. O outro ponto do qual faço a minha, digamos, singularidade ou a originalidade da minha abordagem é de considerar a questão migratória dentro do campo dos estudos comunitários e também da comunicação comunitária. Vou explicar. Um grupo, um coletivo de imigrantes diaspórico, por exemplo, ele antes de ter essas características diaspóricas, migratórias, antes disso, esse coletivo, esse grupo, constitui primeiro uma comunidade. Aliás, eu acho que fica mais fácil dizer o seguinte: o que é uma diáspora? Uma diáspora é uma comunidade dispersa, uma comunidade que foi dispersa e que vai se reconstituir num tempo, num espaço, num tempo e num lugar diferente do seu tempo e lugar de origem. Portanto, uma diáspora é, antes de tudo, uma comunidade. A partir desse momento, todas as premissas teóricas conceituais que se aplicam à comunidade, as comunidades como acostumamos aprender, imaginar, comunidades urbanas, comunidades étnicas, comunidades a caráter social específico, etc., são as mesmas regras que se aplicam ao funcionamento de um grupo de imigrantes, um grupo diaspórico, ok? Para sua constituição, para sua organização, para sua manutenção, para sua luta democrática, pelo poder simbólico, etc. Então, na verdade, uma compreensão justa, uma compreensão pertinente da questão diaspórica, que é a manifestação social do fenômeno migratório, a entidade diaspórica, ela só pode ser entendida enquanto comunidade. E, como já estava falando, como sabemos, nós estudiosos das comunidades e da comunicação comunitária, sabemos que, na verdade, o próprio da comunidade é o conjunto dos seus mecanismos de comunicação, não é? Não há comunidade sem comunicação. Não há comunidade sem comunicação interna, aquela que organiza o grupo, e a comunicação externa, aquela que mostra a cara da comunidade e coloca a comunidade no espaço democrático de luta pelo poder simbólico e o direito à fala por sua voz própria.
Não precisa voltar para Roman Jakobson e pensar, por exemplo, na função emotiva expressiva, que é muito importante, segundo a qual uma comunidade, uma entidade qualquer, na verdade, seja ela individual, institucional, social, que seja um sujeito, que seja um sindicato, que seja uma empresa, essas entidades só existem na medida que são capazes de construir discursos, narrativas, se quiser, sobre o que elas são, o que elas almejam ser. Portanto, a gente vê que não há comunidade sem comunicação. Ok? Eu diria que, na verdade, se a comunidade existe necessariamente em função da sua capacidade de se organizar em termos comunicativos, tanto internamente como externamente. E para finalizar, essa abordagem que eu proponho, justamente no sentido, no intuito de aproximar os estudos migratórios do campo da comunicação, ou talvez legitimar uma abordagem comunicativa no contexto migratório, e a questão, o princípio da comunicação intercultural. Acredito que, a partir de uma teoria básica de comunicação intercultural, podemos ter a possibilidade de entender, de analisar o funcionamento de uma comunidade imigrante ou um grupo diaspórico. E, evidentemente, quando a gente fala de comunicação intercultural, isso também pressupõe essa necessidade de se projetar no outro, de entender o posicionamento e a visão de mundo do outro, de se colocar no lugar do outro, em soma. Exemplos são muitos sobre essa questão do não paralelismo, pelo contrário, da fusão entre comunicação comunitária e estudos migratórios. Eu pessoalmente tenho feito uma pesquisa sobre os grupos web que eu chamo de web diáspora, os grupos web diaspóricos, ou seja, aqueles grupos migrantes diaspóricos organizados na web, organizados na dimensão internética, virtual, okay? Mas que não deixa, evidentemente, de ser real e de ter uma atuação no tempo e no espaço. Pelo contrário, pelo que constatei, é que, na verdade, muitas vezes, a organização web diaspórica serve de trampolim para uma melhor organização comunitária, diaspórica, na vida real. Eu indico na descrição do vídeo o link para a pesquisa que eu organizei com a minha colega, essa orientanda, Camila Escudero, sobre a web diáspora e como esses grupos diaspóricos se organizam na web, na internet, para justamente manifestar seus posicionamentos, se organizar e passar a existir no espaço público. Obrigado.